esse momento. Porém, cremos que tudo é no tempo de Deus. Glória a Deus. Amém? Não seja segundo o nosso tempo, não seja segundo a nossa vontade. E que nesta noite, por meio da palavra, irmãos, nós possamos estar em comunhão com o Senhor. Como está a sua comunhão com o Senhor, irmãos? Como está a sua comunhão com a igreja? Porque o apóstolo Paulo vem e relata que nós fomos chamados à comunhão com Cristo. É a comunhão que nos fortalece, é a comunhão que nos firma, é a comunhão que nos empurra para nós enfrentarmos as nossas dificuldades. E o inimigo sabe, irmãos, que o poder da comunhão é o que prevalece na nossa vida espiritual. Por isso ele vai fazer de tudo para quebrar a tua comunhão com Cristo. Ele vai fazer de tudo para romper a tua comunhão com a igreja. Porém, irmãos, Deus é vitorioso ou não? Sim. Deus é vitorioso? Sim. Por isso, nesta noite, Ele nos permite, Ele te convida para nós entrarmos em comunhão com Ele. Amém? Deixamos os nossos pensamentos, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as contas a pagar. Deixamos tudo de lado neste momento. Que nós possamos entrar em comunhão através da palavra do Senhor. Amém? Eu convido a todos a abrirem as suas Bíblias, irmãos, no livro de Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 21, irmãos. Lucas capítulo 10, versos 21. Eu convido a igreja a se colocar de pé para nós fazermos a leitura da Bíblia Sagrada, irmãos. Lucas capítulo 10, versículo 21. Irmãos, a minha Bíblia é a revista atualizada. Amém? Mas os irmãos podem estar acompanhando com as suas Bíblias. Bom, eu vou ler aqui melhor. Obrigado por colocar aqui o versículo no telão. Diz assim: naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprovo. Versículo 22: tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. Até o versículo 24, nós lemos. E podem se assentar, irmãos? Amém? Amém? Irmãos, nesta noite, Deus tem algo a revelar aos nossos corações. E toda revelação que vem da parte do Senhor, da parte de Deus, não é aquilo que eu quero ouvir, você quer ouvir. Não é aquilo que é de acordo com a minha vontade, não é aquilo que é de acordo com o meu desejo. Porque, irmãos, os verdadeiros ouvintes, os verdadeiros praticadores da palavra de Deus, não escuta só aquilo que ele quer escutar.
Ele não segue somente a sua vontade e o seu desejo. Por mais que ele escute algo que vai totalmente diferente do que ele pensa, do que ele acha, mas ele reconhece que essa palavra, se sair da boca do Senhor, jamais ela voltará vazia. Então nós estamos aqui, irmãos, para escutar a voz do Senhor. A nossa missão, ela foi fundada na Coreia do Sul. E a Coreia do Sul, para quem não conhece, é um país que na década de 60, na década de finalzinho de 50 para 60, passou por um período de guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E a minha avó, da parte de mãe, ela nasceu na Coreia do Norte, porém, devido à guerra, ela teve que ficar na parte onde a Coreia do Sul, acabou tomando, e os seus familiares acabaram ficando na parte de cima da Coreia do Norte. E naquela época muitos coreanos sofreram de fome, de miséria, de frio, porque o inverno da Coreia chega a menos 20 graus. É um frio assim insuportável. Porém, em menos de 60, em menos de 70 anos, a Coreia do Sul hoje se torna uma das principais potências do mundo, seja na área da economia, seja na área da tecnologia, seja na área da internet, na área da educação. E a Coreia do Sul, num tempo tão curto, ela cresceu. Irmãos, em 1988, a Coreia do Sul promoveu as Olimpíadas na capital, em Seul. Naquela época, o presidente da Coreia, ele deu o direito a todos os cidadãos coreanos a emitir um passaporte. Até então, só diplomatas tinham esse direito de emitir o passaporte, com medo dos coreanos fugir do país e não voltar mais, porque devido à guerra, realmente a Coreia estava debaixo de cinzas. Porém, em 1988, devido às Olimpíadas, a Coreia do Sul se abriu para o mundo e o mundo se abriu para a Coreia do Sul. E os coreanos emitindo passaporte, outros emitindo seus passaportes. Foi um ano onde a Coreia do Sul começou a enviar missionários para o mundo inteiro. E na nossa missão em 1998, o primeiro missionário foi enviado para o Brasil. Há 25 anos atrás. E hoje nós cremos que Deus levantou essa nação, Deus levantou a Coreia do Sul, somente por uma razão: por causa do Evangelho. Irmãos, nós cremos que quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós anunciamos as boas novas, Deus, Ele opera nas nossas vidas. Amém? Amém. Em 1998, o primeiro missionário a ser enviado ao Brasil, ele veio ao Brasil, irmãos, só para vocês terem a noção, sem saber falar o português, sem entender o português, sem conhecer ninguém aqui no Brasil. E o fundador da nossa missão, o pastor Parque, disse para ele: Pastor Kim, Deus tem uma obra grande a fazer no Brasil. Vai para o Brasil e pregue o Evangelho. Mas pastor, como que eu vou para o Brasil se eu não sei falar o português? Eu não conheço ninguém no Brasil, ninguém está
acolher na sua casa. Como que eu vou para o Brasil pregar o Evangelho se eu não conheço ninguém? Irmão, se fosse contigo, você iria? Sem saber o idioma, sem conhecer ninguém, ele, sua esposa e seus dois filhos. E o pastor Mark virou para o pastor Kim e disse: pastor, eu vou te ajudar só uma coisa. Deus vai fazer a obra. Deus já preparou tudo. Eu vou comprar para você só a passagem de ida. Você vai, prega o Evangelho dentro do avião. As pessoas vão te ouvir, e essas pessoas que te ouvirem dentro do avião vão te ajudar ao chegar no Brasil. Irmãos, como assim? Pregar o Evangelho aonde? Dentro do avião. Você indo para um país desconhecido, sem conhecer ninguém, sem conhecer a cultura daquele país, sem saber o idioma daquele país. Uma certeza só: Deus, por causa do Evangelho, Deus, Ele opera todas as coisas ao bem. Ele estava lendo a Bíblia, o pastor Kim, ele abriu lá no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 14, quando Abraão, ele decide sacrificar o seu filho Isaque, e quando ele estendeu a mão para sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor diz: Abraão, não faça isso. Eu sei que agora tu temes a Deus. E naquele lugar, no lugar de Isaque, o que Deus preparou? Um cordeiro para sacrificar no lugar de Isaque. E naquele momento, quando Abraão viu, irmãos, aquele cordeiro, Abraão deu um nome àquele monte. Qual foi o nome que Abraão deu àquele monte, irmãos? O Senhor proverá. Irmãos, repita comigo: o Senhor proverá. O Senhor proverá. Pastor Kim, ele, com essa palavra, ele veio ao Brasil. Então, irmãos, a gente não precisa de outras coisas senão o quê? Uma palavra, uma promessa de Deus. Deus proverá. Ele desembarcou em Guarulhos. Para onde? Não sabia falar português. Ele testemunha para nós que quando ele chegou aqui no Brasil, ele era surdo, ele era mudo, ele era cego, irmãos. Mas, irmãos, por mais que sejamos surdo, mudo, cego, o importante é o quê? O Senhor proverá. E assim começamos o nosso ministério aqui no Brasil há 25 anos atrás. E conforme a palavra do pastor, prega o Evangelho. Irmãos, uma coisa que eu aprendi no seminário, na escola de missionário, na escola de teologia da nossa missão: está com fome, está difícil, está com problema, está doente, prega o Evangelho. Porque, irmãos, o Evangelho no livro de Apocalipse diz que é a chave de Davi. Irmãos, essa chave de Davi, por mais que a porta esteja trancada, com esta chave nós podemos o quê? Abrir qualquer porta. Amém? Amém? Que chave é essa, irmãos? Tem a famosa chave, a chave mestra, né, ou é? Essa chave consegue abrir o quê? Qualquer cadeado, qualquer fechadura, qualquer porta. Vocês têm essa chave? Vocês têm essa chave, irmãos? Que abre qualquer porta. Muitos irmãos dizem: pastor, tudo está errado na minha vida.
fechadas para mim, pastor. Não sei o que eu faço mais, tudo está errado. Irmãos, nós temos a chave de Davi. Amém? Eu queria procurar uma palavra para os irmãos. Vamos abrir lá no livro de Apocalipse. Aproveitar, irmãos, Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o que é o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Vamos ler todos juntos o versículo 8, 1, 2, 3 já. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, nós temos a chave de Davi. Aleluia! Que chave é essa, irmãos? Irmãos, a chave de Davi hoje são as boas novas. Hoje nós lemos a passagem onde Jesus Cristo, ele ora diante de Deus, e ali Jesus Cristo, na sua oração, ele agradece a Deus: Senhor, obrigado, porque o Senhor ocultou, o Senhor escondeu aos sábios, aos inteligentes, aos instruídos, aos doutores, e o Senhor revelastes aos pequeninos. O Senhor revelastes às criancinhas, e isto foi do teu agrado. Irmãos, o que Deus ocultou, escondeu para os sábios deste mundo, para os instruídos, os inteligentes, os doutores, e Deus revelou para quem? Para as criancinhas. Na Bíblia diz criancinhas, pequeninos. Porém, irmãos, se a gente vê a interpretação espiritual, quem são esses pequeninos? Quem são essas criancinhas que Deus revelou? Irmãos, as boas novas, o Evangelho, a palavra de Deus, se Deus não revelar o espírito de esclarecimento, o espírito do discernimento, o espírito da sabedoria de Deus, irmãos, os sábios não. Por mais que ele seja sábio, inteligente, doutor, mas se o Espírito de Deus não revelar, irmãos, as pessoas não entendem sobre o Evangelho. Eu queria procurar alguns versículos na Bíblia a respeito desta revelação que Jesus Cristo diz aqui no livro de Lucas. Irmãos, vamos voltar para Lucas capítulo 10, porque Jesus Cristo disse: quem é o bem-aventurado, irmãos? Quem hoje é o bem-aventurado? Jesus Cristo, na visão de Jesus, Lucas capítulo 10, versículo 23 diz: e voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular. Irmãos, isso é o que Deus fala em particular contigo. Já falaram com alguém em particular? Ou não? Amém? Amém? O que se fala em particular, irmãos? A coisa mais importante. Sim ou não? Sim. Jesus Cristo queria falar isso com os seus discípulos em particular, a coisa mais importante para o seu irmão. Hoje, o que é importante para você? Saúde é importante? Bens materiais é importante, irmãos? Sim, podemos considerar essas coisas importantes,
para Jesus, o que Jesus Cristo queria falar com os seus discípulos em particular? Bem-aventurado os olhos que veem o que vós vedes. Amém, irmãos? Quem é o bem-aventurado aos olhos de Jesus? São aqueles que conseguem ver o que, irmãos? O que Deus revelou para você. Quem é o bem-aventurado? É aquele que consegue ouvir. Porque muitos reis, muitos profetas, muitos sábios, muitos doutores, muitos inteligentes não conseguiram ver, não conseguiram ouvir o que os discípulos viram e ouviram. Naquela época, os discípulos eles eram considerados os pequeninos comparados aos sábios, aos escribas, aos judeus, aos fariseus, irmãos. Porque naquela época os discípulos não tinham nem lugar para encostar a sua cabeça para dormir. Naquela época os discípulos não tinham o que comer. Naquela época os discípulos eles eram o quê? Perseguidos. Diziam que eles estavam loucos por seguir quem? Jesus Cristo. Porém, Jesus Cristo chamou eles em particular. Meus discípulos, bem-aventurados eles, porque vocês conseguem ver, vocês conseguem ouvir o que essas pessoas não conseguem ver, não conseguem ouvir. Amém, irmãos? Irmãos, o que Deus revelou para nós não é com sabedoria humana que nós entendemos aquilo que Deus revelou para nós, irmãos, porque para Deus a sabedoria do mundo é o que, irmãos? Loucura. E para o mundo a sabedoria de Deus é loucura. Então, irmãos, nós somos loucos, é um dos dois. Ou nós somos loucos para o mundo, ou nós somos o quê? Loucos para Deus. O que vocês preferem, irmãos? Loucos para o mundo? De qualquer jeito nós somos o quê? Loucos, sim ou não? Mas nós somos loucos para quem? Para Cristo. Mas quando alguém te fala, você está louco por causa de Cristo, irmãos, dê glória a Deus. Ou isso te abala? Irmãos, isso te abala? Pastor está louco. Não, muitos disseram, pastor, que você está louco? Como você deixa a sua família, você deixa a sua igreja, você deixa o seu país, o seu povo e vai para um país desconhecido, sem ninguém para te ajudar? Pastor, que você está louco? Ele estava louco ou não? Louco por amor a gente. Sim, pastor, quem estava louco? Louco para quem? Para Jesus. Amém? Amém. Irmãos, nós temos que ser loucos para Cristo. Aí sim nós iremos ver e ouvir da parte da revelação de Deus. Porque hoje quantos estão na igreja? Quantos estão na igreja, mas não conseguem ver, não conseguem ouvir a revelação de Deus, irmão? Nós vamos procurar uma palavra que sai em 1 Coríntios, por favor. Abram as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Diz assim. Já acharam? Amém? Diz assim: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Irmãos, qual é a sabedoria de Deus? Qual é o poder de Deus? Irmãos, onde nós estamos procurando o poder de Deus e a sabedoria de Deus? Na revelação do homem,
na sabedoria do homem, irmãos. O poder de Deus e a sabedoria de Deus, quem é? É Cristo. Aleluia! É isto que Deus vem a revelar aos nossos corações. Revelar quem? Cristo. Irmãos, aqui no versículo 18, o apóstolo Paulo diz, do mesmo capítulo, do mesmo livro, certamente, versículo 18, porque a palavra da cruz é o que? Loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, irmãos, onde está o poder de Deus? Irmãos, a Bíblia diz, a palavra da cruz, a mensagem da cruz para os salvos é um poder. Pastor Quinho, vai para o Brasil e prega o Evangelho. Deus já preparou tudo, pastor. Você vai lá e somente o que? Fale da mensagem da cruz. Esta é a chave de Davi. Irmãos, se passaram 25 anos, não posso contar tudo o que aconteceu. Mas depois de 25 anos, o pastor Kim pregando o Evangelho, irmãos, sem saber falar o português, sem conhecer ninguém, somente crendo na palavra, dentro do Evangelho, Deus preparou tudo, irmãos. Deus preparou um edifício, Deus preparou irmãos para servir a igreja. Realmente Deus preparou tudo para pregar o Evangelho, para anunciar a mensagem da cruz. Porque esta palavra é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Nesse ano, pastor Parque, fundador da nossa missão, junto com o Coral Graças da nossa missão, vieram ao Brasil. No mês de fevereiro desse ano, Deus permitiu com que o Evangelho fosse pregado dentro da igreja católica. Nós preste atenção no que eu estou falando. Deus permitiu com que o Evangelho fosse pregado onde? Dentro da igreja católica, na principal igreja católica de São Paulo, na Catedral da Sé, no centro de São Paulo. Uma catedral, né, que foi construída na década de 70, onde comporta 5.000 pessoas. Uma catedral, um ponto turístico de São Paulo. Ali nós pregamos Cristo. Ali nós falamos da mensagem da cruz. Ali nós pregamos o Evangelho. Os padres estavam sentados ouvindo a pregação. No começo eles não queriam permitir que ministrasse a palavra. Somente eles permitiram o concerto musical do coral. Só que nós falamos para eles: padres, desculpe, mas não há nenhum sentido da gente fazer um concerto musical sem transmitir uma palavra. Nosso objetivo não é só apresentar a música. Através da música nós pregamos o Evangelho. Mas o que vocês vão pregando? Me mande o resumo, o script da ministração. Eu vou enviar para o arcebispo aqui de São Paulo, para a gente analisar o que vocês vão falar aqui. E se os padres não permitissem pregar o Evangelho, não teria sentido a gente fazer o concerto musical. Porém, escrevo, ligamos para o pastor Parque: pastor, os padres não estão deixando o senhor pregar aqui, eles estão pedindo um resumo da sua pregação. Ele mandou um resumo. Nós traduzimos para o português, enviamos para os padres. Irmãos, glória a Deus.
Deus abriu o coração dos padres. Eles permitiram o pastor Parque pregar por 40 minutos. 30 minutos de concerto musical e 40 minutos de ministração da palavra. A irmã Santana estava lá no sol? Estava vendo? Foi com a gente para São Paulo. Viu tudo aquilo, sim ou não? Sim. Aquela catedral cheia de pessoas. Vieram mais de 2.000 pessoas. E o pastor Parque pregou Cristo dentro da igreja católica. Eu estava ali naquela igreja imensa, com aquela multidão de pessoas. E me passou um filme durante esses 25 anos. Irmãos, o poder de Deus, a sabedoria de Deus é a mensagem da cruz. Eu não preciso ter outra coisa, basta nós termos o que, irmãos? A certeza, a convicção da mensagem da cruz. Isto quem nos revelou? O Espírito de Deus nos revelou. Porque sábios, os inteligentes, não entenderam. Eles não puderam ouvir nem ver a revelação de Deus. Porque Deus ocultou, Deus escondeu para eles. E Deus revelou para quem? Para os pequenos. Aleluia. Glória. Os padres ficaram admirados com o coral Graças, com a pregação do pastor Carlos. Que no ano que vem eles convidaram de novo o coral Graças e o pastor Parque para eles ministrarem durante 2 dias. 2 dias, eles deram 2 dias para nós pregarmos a palavra de Deus. E os padres disseram que chamaram todos os padres, toda a diretoria da igreja católica para ouvir a palavra do Senhor. Por isso, no ano que vem, nós estaremos indo para São Paulo para ver essa grande obra de Deus. Deus entregou tudo para o pastor Kim, até a igreja católica, por causa do quê? Por causa da mensagem da cruz. Muitas vezes o cristão deixa a mensagem da cruz para a última hora. Não é isso que eu quero ouvir. Não, mas irmãos, a sabedoria de Deus onde está? Não é daquilo que eu quero ouvir, não é aquilo que eu busco. A sabedoria de Deus está onde? Na mensagem da cruz. Glória. Apóstolo Paulo, quando ele pregava o Evangelho, apóstolo Paulo, quando ele testemunhava que Cristo era Jesus, para os judeus, para os escribas, para os fariseus, apóstolo Paulo, ele dando todo o seu coração para a ministração, para a pregação. Porém, esses sábios, esses doutores, esses instruídos não tiveram ouvidos para ouvir a mensagem de Deus. Irmãos, vamos abrir lá no livro de Atos. Atos capítulo 18. Versículo 5, irmãos. Atos capítulo 18, verso 5, diz assim: E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Irmãos, o que Paulo pregava, o que Paulo testemunhava para os judeus, para os fariseus, para os escribas, para os intérpretes da lei, que Cristo Jesus é o Cristo. Aleluia. Amém? Amém? Que Cristo veio para morrer pelos seus pecados, que Cristo
a nossa salvação. Por mais que Paulo, ele estudou, ele se preparou para estar conversando com esses judeus, porém nada adiantou. Olha o versículo 6. Mas resistindo, blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele deu todo o seu coração para provar que Jesus Cristo era o Cristo. Porém, os sábios, os doutores, os inteligentes aceitaram a pregação de Paulo. O que eles fizeram? Resistindo e blasfemando. Isso é o quê? Isso é uma blasfêmia. Sabe por quê? Porque esses sábios resistiram, blasfemaram, porque Deus ocultou, Deus escondeu para os sábios. Por isso Jesus Cristo, ele orou a Deus: Senhor, muito obrigado, graças te dou, porque o Senhor revelou para quem? Para os pequeninos. Irmãos, quem são esses pequeninos? Somos nós. Somos gentios. Aqui na Bíblia diz que desde agora parto para onde? Irmãos, Paulo pregou o evangelho para quem? Para os gentios. Irmãos, nós somos gentios. Nós somos pequeninos. Nós, aos olhos do mundo, somos desprezados, somos humilhados. Ou as pessoas dizem que nós estamos loucos, estamos perdendo nosso tempo. Mas para estes, Deus o que? Revelou. Irmãos, não fique triste quando alguém te humilha. Não fique abalado quando alguém te despreza. Não fique com raiva quando alguém fala que você não é nada. Porque lá em Coríntios, Paulo diz sobre a vocação de Deus. Deus chamou quem, irmãos? Vamos procurar, irmãos, 1 Coríntios. Hoje estamos procurando bastante versículos, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Tem alguém aqui que é nobre? Tem um nobre aqui? Não. Aleluia. Graças a Deus, Senhor. Continua, irmãos, 27. Mas Deus escolheu quem? Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Irmãos, Deus revelou para quem a mensagem da cruz? Quando Paulo era Saulo, Saulo significou o quê? Grande. Paulo significou o quê? Pequeno. Quando Saulo era grande, ele não tinha essa revelação da mensagem da cruz. Mas quando ele se tornou pequeno, Deus revelou para ele: você será para mim o meu instrumento. Você vai anunciar o evangelho aos gentios. Glória, aleluia. Por isso Paulo, naquele dia, quando ele estava testemunhando sobre Jesus, que era Cristo para os judeus, olha o que diz aqui, irmãos, no capítulo 2, versículo 1 do mesmo livro, 1 Coríntios 2, 1. Diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, falando para os judeus, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria,
Porque naquele dia Paulo ele viu que mesmo falando na linguagem deles, falando de uma maneira sábia ao mundo, mas Paulo viu que isso nada foi proveitoso. Irmãos, por mais que nós expliquemos, por mais que nós damos todo o nosso coração para nós falarmos de Cristo, mas se Deus não revelar, se o Espírito de Deus não vier com espírito de clareza e de esclarecimento, irmãos, nós, apóstolo Paulo, nada pode fazer. Por isso que ele diz aqui, irmãos, no versículo 2, eu convido todos a lerem esse versículo, irmãos, em voz alta, tudo bem? Vamos ler bem alto, para que aquele que está na rua escute. 1, 2, 3 e já. Porque nada propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, apóstolo Paulo não quis saber de nada, a não ser quem? Jesus Cristo e este crucificado. Ele tentou falar da maneira dos judeus, da maneira dos escribas, da maneira dos fariseus, para tentar convencer eles. Mas isso não competia a ele, porque, irmãos, Jesus Cristo, o Senhor, graças te dou, porque escondestes para os sábios. Quem são esses sábios? Os judeus. E revelastes para quem? Aos pequeninos. Quem são esses pequeninos, irmãos? São os sábios. Irmãos, dê glória a Deus. Deus revelou para nós. Eu não preciso ser inteligente. Eu não preciso ser doutor da Bíblia. Tem pessoas que falam, pastor, mas eu não conheço muito a Bíblia. Irmãos, nós não precisamos conhecer muito bem a Bíblia, porque a revelação vem da parte de quem? A revelação vem da parte de Deus. Glória. Quando o pastor Kim pregou o Evangelho aqui no Brasil, eu recebi a salvação. Depois que eu recebi a salvação, completamente Deus ele mudou a minha vida. Irmãos, eu tinha um sonho. Acho que acredito como todo brasileiro tem um sonho de se tornar um jogador de futebol. Eu também gostava e gosto de jogar futebol. E o meu sonho era seguir essa carreira. Vestir a camisa do meu time, arquibancada gritando meu nome, eu no meu sonho, fazendo gol, no último minuto do segundo tempo, dando a vitória para o meu time, ganhando dinheiro, fama. Esse era o meu sonho. Porém, depois que eu aceitei Jesus, depois que Deus me revelou a mensagem da cruz, Deus tirou esse sonho do meu coração. E um dia Deus me chamou: entra para o seminário, viva para o Evangelho, deixe tudo, viva para o Evangelho. Irmãos, eu tinha 20 anos, eu entrei no seminário. Durante 2 anos, sendo treinado, sendo instruído. Aos meus 22 anos, Deus me ordenou evangelista. Aos meus 27 anos, Deus me ordenou pastor. Em 2019, a minha missão me enviou a minha família aqui para o DF. Eu não conhecia ninguém aqui no DF. Não conhecia ninguém. Não sabia como era o DF, em qual cidade eu iria começar o ministério.
Porém, eu lembrei do testemunho do meu pastor Kim. Pelo menos, eu sei falar o português, eu sou brasileiro, eu conheço a cultura brasileira, eu conheço o jeitinho brasileiro. Sabe o jeitinho brasileiro? Incrível. Pregando o Evangelho, Deus começou a abrir portas na minha vida. Hoje eu não sou um jogador de futebol. Hoje eu não tenho fama de um jogador de futebol, irmãos. Mas hoje Deus me permite levar a mensagem da cruz para os jogadores de futebol. Irmão, bem melhor. Amém? Na nossa igreja nós temos um irmão, lá na sede de São Paulo, nós temos um irmão. Ele é coreano, nascido aqui no Brasil, filho de coreano, nascido no Brasil, e joga na Série B do Brasileiro. Não sei se vocês conhecem o time Mirassol. Quase conseguiu o acesso para a primeira divisão. E ele joga nesse time. O nome dele é Chico Kim. E por meio dele, nós pregamos o Evangelho para os jogadores de futebol. Um dia eu pregando o Evangelho para os jogadores, eu agradeci muito ao Senhor. Eu era pequenino, eu era desprezado, eu era humilhado, eu era o mais fraco. Porém, Deus me revelou a sua vontade. Irmãos, que possamos sair daqui hoje com essa convicção que o poder de Deus, a sabedoria de Deus é a mensagem. Irmãos, falem da mensagem da cruz. Irmãos, declarem a mensagem da cruz. Irmãos, vivem a mensagem da cruz. Esse é o poder de Deus. Esta é a sabedoria de Deus. Apóstolo Paulo pregando o Evangelho, sim, ele passou por muitas dificuldades, muitos problemas, porém Deus estava com ele. Aleluia. Irmãos, hoje o que falta na igreja? Hoje as igrejas, nós temos louvores, nós temos oração, nós temos palavra. Irmãos, mas hoje o que falta nas igrejas? Falar mais sobre a mensagem. Quando nós olhamos para a cruz, o que nós enxergamos na cruz, irmãos? Na cruz, os nossos pecados foram perdoados. Na cruz, o meu velho homem foi crucificado. Amém? Amém. A cruz nos uniu com Deus. A cruz nos trouxe um novo nascimento. A cruz hoje perdoou todos os nossos pecados. Amém, irmãos? Esta é a revelação da parte de Deus. Aleluia! Depois que eu aceitei a mensagem da cruz, Deus completamente mudou meu filho. Sim, nós começamos pequenininhos. Pastor Lopes já foi lá na minha igreja. Somos pequenininhos. Começamos numa casa, na sala da minha casa. E no começo, não vou mentir para os irmãos, que foi difícil, porque ninguém vinha, ninguém estava ali para cultuar conosco. Os irmãos sabem, né, que no início é difícil. Mas, irmãos, pregando a mensagem da cruz, Deus foi abrindo portas e portas e portas e portas. Glória a Deus. Glória. Amém? Amém. Irmãos, eu estou aqui para servir. Estou aqui para ministrar a mensagem da cruz. Graças a Deus. Eu espero que Deus abençoe todos que estão aqui. E que nesta noite, irmãos, possamos sair daqui declarando, né, a mensagem da cruz sobre as nossas vidas. Amém.
seres deram de